O mestre Tripitaka Samvegi. O Sutra do Lótus é o coração e a essência dos ensinamentos sagrados expostos pelo Buda Shakyamuni durante toda a sua existência, e também é a base das 80.000 doutrinas budistas. Os vários escritos esotéricos e esotéricos tais como o Sutra Mahavajrayana, Sutra da Guirlanda de Flores, Sutra da Sabedoria e Sutra dos Profundos Segredos foram propagados na China, na Índia, nos palácios dos reis dragões e no mundo dos seres celestiais. Além disso, existem os ensinamentos que foram expostos pelos Budas em todos os mundos das 10 direções, tão numerosos quanto os grãos de areia dos Ganges ou as partículas de pó da Terra. Seria impossível alguém registrá-los por escrito, mesmo que usasse toda a água dos oceanos para produzir a tinta sumi e transformasse todas as árvores e arbustos do grande sistema de mundos em pincéis para escrita. Apesar disso, quando examino esses sutras e pondero sobre o seu conteúdo, percebo que, de todos eles, o Sutra do Lótus ocupa a posição mais elevada. Ainda assim, entre as várias escolas da Índia e nos círculos budistas do Japão, um grande número de eruditos e mestres falharam em compreender a verdadeira intenção do Buda. Alguns deles declararam que o Sutra Mahavajrayana é superior ao Sutra do Lótus. Outros afirmaram que o Sutra do Lótus é inferior não somente ao Mahavajrayana, como também ao Sutra da Guirlanda de Flores, Sutra da Sabedoria, Sutra do Nirvana e ao Sutra dos Profundos Segredos. E outros alegaram que os sutras possuem características que os diferem uns dos outros e por isso apresentam vários aspectos inferiores ou superiores. Alguns ainda disseram que o valor de um sutra em particular depende de ele estar ou não em concordância com a capacidade das pessoas. Os sutras adequados à capacidade das pessoas de sua época são superiores, enquanto aqueles que não adequados são inferiores. De maneira semelhante, certas pessoas afirmavam que se alguém tivesse a capacidade de obter acesso ao caminho por meio do ensinamento de que tudo possui substancialidade, então essa pessoa deveria reverenciar apenas este princípio e coordenar a ideia de que tudo carece de substancialidade. Tais pessoas também declaravam que o mesmo princípio deveria ser aplicado a todas as outras situações. Como ninguém da época refutou essas doutrinas, os governantes e as autoridades das províncias, desconhecendo a verdade, começaram a depositar grande fé nelas, e ao doar campos cultivados para sustentar os que lhes transmitem esses ensinamentos, até que o número de seguidores se tornou considerável. Uma vez que tais doutrinas perduraram, as pessoas acabaram completamente convencidas de que elas eram corretas e nem em sonho pensavam em questioná-las. Entretanto, com a chegada dos últimos dias, surgiu alguém mais sábio do que os eruditos e mestres aos quais as pessoas da época seguiam. Ele começou a questionar uma a uma as doutrinas defendidas pelos antigos eruditos e mestres e a criticá-las, afirmando que elas divergiam dos sutras nos quais estavam fundamentadas. Apoiando-se só nos vários sutras, o sábio esclareceu que, ao formularem suas doutrinas, esses eruditos e mestres haviam falhado em distinguir, dentre todos os ensinamentos do Buda, quais sutras este haviam exposto no início de sua pregação e quais ele transmitira posteriormente. Também quais eram superficiais e quais eram profundos. Quando confrontados assim, os seguidores dessas doutrinas viram-se incapazes de defender os ensinamentos errôneos dos fundadores das escolas às quais pertenciam e simplesmente ficaram sem saber o que responder.
Alguns confusos alegaram que os eruditos e mestres com certeza não sabiam quais passagens dos sutras e tratados comprovavam seus ensinamentos, mas que eles próprios, por não possuírem a sabedoria necessária, não poderiam defender essas doutrinas de modo adequado. Outros, também confusos, responderam que seus mestres eram reverenciáveis e eruditos da antiguidade, mas eles próprios eram pessoas ignorantes da última era. Dessa forma, esses seguidores convenceram as pessoas virtuosas ou influentes a se alinharem a eles contra aquele que desafiava suas crenças. Porém, descartei os prejulgamentos tanto contra a opinião alheia quanto a meu favor, e deixei de lado as ideias propostas pelos eruditos e mestres. Em vez disso, confiando unicamente na passagem dos próprios sutras, compreendi que o Sutra do Lótus merece ocupar o primeiro lugar. Se houver pessoas que defendam outros sutras, alegando que eles superam o Sutra do Lótus, provavelmente seja por uma dessas razões. Essas pessoas podem ter sido enganadas por trechos de outras escrituras que se assemelham às do Sutra do Lótus, ou por sutras que foram inventados em épocas posteriores e transmitidos como se fossem as palavras do Buda. Carentes da sabedoria para distinguir o verdadeiro do falso, elas devem ter aceitado esses textos como as palavras do próprio Buda, a começar com Hanen e seu Sutra da Plataforma, ou Chandal e seu Sutra de ensinamento sobre a meditação. Existiram vários falsos mestres na Índia, na China e no Japão que simplesmente inventaram seus próprios sutras e os propagaram para todo o mundo. Além disso, há muitos outros que criaram o que afirmam ser passagens das escrituras ou que inseriram as próprias palavras nesses textos. Infelizmente, existem pessoas ignorantes que aceitam esses textos falsificados como genuínos. Essas são como cegos que, ao ouvirem sobre a existência de estrelas que brilham mais do que o Sol ou a Lua, aceitam isso como um fato. Se alguém declarar que seu mestre foi um reverenciável ou sábio do passado e que Nichiren é apenas um tolo do presente, as pessoas ignorantes tenderão a acreditar. Isso não é, de forma alguma, a primeira vez que dúvidas como essas são levantadas. Na época das dinastias Shen e Sui, 557-618 na China, houve um sacerdote de posição hierárquica inferior chamado Ziyi, que mais tarde se tornou mestre dos imperadores de duas dinastias e foi honrado com o título de Grande Mestre Tiantai Zizé. Antes de obter reconhecimento, ele refutou não apenas as doutrinas de vários mestres Tripitaka que viveram na China durante os 500 anos anteriores ou antes, mas também as doutrinas dos eruditos que haviam pregado na Índia durante um período de 1000 anos. Como resultado, os sábios do norte e do sul da China se levantaram como nuvens adversas, ao passo que os reverenciáveis e os eruditos do leste e do oeste apareceram em número tão grande como uma constelação de estrelas. Críticas recaíram sobre Tiantai, como fortes chuvas e ataques atingiram suas doutrinas como rajadas de vento. Mesmo diante de tudo isso, ele refutou com êxito os ensinamentos errôneos e unilaterais dos eruditos e mestres, e estabeleceu os ensinamentos corretos da escola Tiantai. De forma semelhante no Japão, durante o reinado do imperador Kamo, havia um sacerdote de posição hierárquica inferior chamado Saicho, que tempos depois foi homenageado com o título de Grande Mestre Dengyo. Ele refutou as doutrinas que haviam sido difundidas pelos mestres budistas das várias escolas do Japão no decorrer dos 200 anos desde a introdução do budismo que ocorreu durante o reinado do imperador Kimei.
No começo, Dengyo foi alvo geral de críticas, mas, com o passar do tempo, todos passaram a segui-lo como mestre. Essas pessoas haviam criticado Tiantai e Dengyo, dizendo: os fundadores de nossas escolas foram eruditos pertencentes às 4 categorias de veneráveis passado, enquanto o Senhor nada mais é que um mortal comum e tolo do fim dos médios dias da lei. Porém, o mais importante não é se a pessoa viveu nos primeiros, médios ou últimos dias da lei, mas se ela se baseia nas doutrinas do Sutra verdadeiro. Também não importa quem ensina uma doutrina, e sim se essa doutrina corresponde à verdade. Os não-budistas criticam o Buda dizendo: o Senhor é um homem tolo do fim do kalpa de formação e início do kalpa de continuação, ao passo que os mestres originais de nossas doutrinas foram sábios homens do passado, as 2 divindades e os 3 ascetas. Entretanto, no fim, todas as 95 escolas não budistas foram abandonadas. Ao examinar as 8 escolas budistas, eu, Nichiren, descobri o seguinte: as escolas características do Dharma, Guirlanda de Flores e 3 Tratados declaram que os sutras provisórios, os quais constituem sua base, são iguais ou até superiores ao sutra verdadeiro. Esses são, com certeza, erros originados pelos eruditos e mestres que fundaram essas escolas. As escolas tesouros da análise do Dharma e estabelecimento da verdade são um caso à parte, e a escola Preceitos encontra-se no nível mais inferior dos ensinamentos do Hinayana. Os eruditos superam os mestres comuns, e o Sutra do Mahayana verdadeiro supera os sutras do Mahayana provisório. Seguindo esse raciocínio, o Sutra Mahavajrayana da escola Palavra Verdadeira não pode ser comparado ao Sutra da Guirlanda de Flores, muito menos ao Sutra do Nirvana e ao Sutra do Lótus. Não obstante, quando o mestre Tripitaka Sawei analisou os méritos relativos do Sutra do Lótus, do Sutra da Guirlanda de Flores e do Sutra Mahavajrayana, ele equivocou-se em sua interpretação ao declarar que, embora o Sutra do Lótus e o Sutra Mahavajrayana sejam semelhantes quanto ao princípio, o segundo é superior em relação à prática. Desde então, os seguidores da Palavra Verdadeira têm afirmado com arrogância que o Sutra do Lótus não se compara nem ao Sutra da Guirlanda de Flores, que dirá aos Sutras da Palavra Verdadeira, ou que, por falhar em mencionar mudras e mantras, o Sutra do Lótus está longe de competir com o Sutra Mahavajrayana. Ou ainda ressaltam que vários mestres e patriarcas da escola Tendai reconheceram a superioridade da escola Palavra Verdadeira e que a opinião popular também considera a Palavra Verdadeira superior. Uma vez que muitas pessoas mantêm opiniões errôneas em relação a isso, examinei as questões em detalhes, sintetizei minhas verificações em outros escritos e espero que os senhores os consultem. Espero também que os aspirantes ao caminho aproveitem muito bem cada dia desta existência para aprender a verdade sobre essa questão e transmiti-la aos poucos. Não devemos nos intimidar pelo fato de um grande número de pessoas manterem essas crenças. A verdade de uma crença não depende de esta ter sido proclamada durante muito ou pouco tempo. O mais importante é se essa crença corresponde ou não ao texto da Escritura e à razão. No caso da escola Terra Pura, os sacerdotes chineses Tan Yuan, Dao Chuo e Shandao cometeram muitos erros e induziram diversas pessoas a abraçar falsas opiniões. No Japão, Honen adotou os ensinamentos desses homens e não somente ensinou os outros a acreditar no Nembutsu, como também tentou eliminar as demais escolas do Império. Os 3.000 sacerdotes do Monte Yei e os sacerdotes do Kofukuji, do Todaiji e dos demais templos de Nara, na verdade,
os sacerdotes das 8 escolas persistiram em confrontar esses erros e acabar com eles. Um imperador após o outro promulgou decretos e o shogunato estabeleceu diretrizes, tudo na tentativa de evitar a propagação desse ensinamento. Porém, tudo isso foi em vão. Ao contrário, esse ensinamento tomou ainda mais força e, por fim, o imperador retirado e toda a população acabaram acreditando nessa crença. Eu, Nichiren, provenho de uma família humilde. Nasci num vilarejo costeiro situado em Kataumi, Tojo, na província de Awa. E sou uma pessoa sem poder e sem virtudes. Se a censura dos templos de Nara e do Monte Hiei e as enérgicas proibições dos imperadores não foram capazes de deter os ensinamentos do Nembutsu, então fico imaginando o que eu poderia fazer. No entanto, empregando as passagens dos sutras como meu espelho e os ensinamentos de Tiantai e Dengyo como minha bússola, tenho efetuado esses ensinamentos nos últimos 17 anos, desde o 5º ano da Era Kensho, 1253, até o presente, o 7º ano da Era Buenei, 1270. E, como todos podem ver, conforme as evidências bem diante de seus olhos e disseminação do Nembutsu no Japão cessou, apesar de ainda haver pessoas que continuam recitando o Nembutsu, acredito que, em seu coração, elas reconheceram que esse ensinamento não é o caminho que as conduzirá à libertação dos sofrimentos de nascimento e morte. A escola Zen também cometeu erros doutrinais. Basta observar um único fato para deduzir 10.000. Agora posso dar um fim aos erros da palavra verdadeira e de todas as outras escolas. A sabedoria dos mestres e de outros sacerdotes eminentes na palavra verdadeira da época atual perde para a de um boi ou a de um cavalo, e a luz que irradiam é mais fraca que a de um vagalume. Espero algo deles é como colocar um arco e uma flecha nas mãos de um morto, ou como fazer perguntas a alguém que fala dormindo. As mãos desses sacerdotes podem fazer os gestos de mudras, os lábios podem repetir os mantras, mas seu coração é incapaz de compreender os princípios do budismo. Na verdade, sua mente arrogante alcançou a altura de uma montanha e a ganância de seu coração é mais fundada do que o mar. Todas as opiniões errôneas mencionadas vieram à tona porque aqueles que as defendem estão confusos quanto à superioridade relativa dos vários sutras e tratados, e porque nenhum deles corrigiu os erros cometidos pelos fundadores das escolas listadas. As palavras de sabedoria deveriam realmente se dedicar ao estudo dos 8.000 ensinamentos budistas e também se familiarizar com as 12 divisões das escrituras. E as pessoas leigas destes últimos dias da lei em que vivemos, época de maldade e confusão, deveriam abandonar os chamados caminho da prática difícil e caminho da prática fácil, dos quais os seguidores do Nembutsu falam e, em vez disso, devotar-se unicamente ao Daimoku do Sutra do Lótus. Quando o sol nasce do lado leste do céu, sua intensa luz ilumina todo o firmamento sobre o grande continente meridional de Jambutiba. Em contraste, o tênue brilho do vagalume jamais poderá iluminar uma nação inteira. Aquele que carrega em seu manto uma joia da realização dos desejos poderá ter qualquer pedido atendido, mas pedras comuns e cascos não concederão tesouro algum. O Nembutsu e outras práticas, quando proposto diante do Daimoku, do Sutra do Lótus, são como pedras comuns e cascalhos comparados a uma joia, ou como o piscar da luz do vagalume em contraste com o brilho intenso do sol. Como nós, possuidores de uma visão fraca, podemos distinguir a verdadeira cor
do que vemos através da tênue luz de um vagalume. Na realidade, os sutras inferiores e provisórios das escolas Nimbutsu e Palavra Verdadeira não capacitam as pessoas comuns a atingir o estado de Buda. Nosso mestre, aquele que assim chega, Shakyamuni, expôs 80.000 doutrinas sagradas durante toda a sua vida de pregação. Ele foi o primeiro Buda que surgiu neste nosso mundo Sarra, e o primeiro também que abriu os olhos de todos os seres vivos. Os outros Budas e Bodhisattvas do leste, do oeste e das terras das 10 direções foram orientados por ele. O período que antecedeu o advento do Buda assemelhava-se à época que precedeu o aparecimento dos soberanos imperadores da China antiga, quando as pessoas não sabiam quem eram seus pais e viviam como animais. Na época anterior ao do imperador Yao, as pessoas não tinham noção das obrigações que deveriam cumprir nas 4 estações e eram tão irracionais quanto 2 bois ou cavalos. Antes de Shakyamuni aparecer neste mundo, não havia ordens de monges ou monjas, somente 2 categorias de pessoas, homens e mulheres. No entanto, atualmente existem monges e monjas que são mestres da escola Palavra Verdadeira e reverenciam como objeto de devoção aquele que assim chega, Mahavajrayana, relegando o Buda Shakyamuni a uma posição inferior. Ou existem monges e monjas que são seguidores do Nembutsu e reverenciam unicamente o Buda Amida, ignorando aquele que assim chega, Shakyamuni. Estes monges e monjas têm uma dívida de gratidão para com Shakyamuni. No entanto, em virtude dos ensinamentos errôneos transmitidos pelos fundadores dessas várias escolas, esses religiosos foram influenciados a demonstrar tal descaso. Há 3 razões que definem aquele que assim chega, Shakyamuni, como o único a possuir uma ligação com todos os seres vivos deste mundo Sarra. A primeira deve ao fato de ele ser o mundialmente reverenciado e soberano de todos os seres deste mundo Sarra. O Buda Amida não é o soberano neste mundo. Portanto, o Buda Shakyamuni é como governante da nação em que vivemos. Devemos demonstrar respeito primeiro ao soberano de nossa terra, só então render tributo às autoridades de outras nações. A deusa do sol e o grande Bodhisattva Hachiman são os soberanos originais da nossa nação, manifestações temporárias do Buda Shakyamuni que apareceram na forma de divindades nativas. Aqueles que desprezam essas divindades não merecem se tornar governantes desta nação. Portanto, a deusa do sol está incorporada na forma do espelho sagrado conhecido como Naishadokoro, e a corte imperial envia mensageiros para consultar o oráculo do grande Bodhisattva Hachiman. Shakyamuni, o grande iluminado mundialmente reverenciado, é nosso venerável soberano. Ele é quem deve ser reverenciado como objeto de devoção. A segunda razão é que aquele que assim chega, Shakyamuni, é o pai e a mãe de todos os seres vivos deste mundo Sarra. Primeiro, devemos brindar com dedicação filial nossos pais, e só então estender o mesmo respeito aos outros pais. Temos o exemplo do rei Wu, da antiga dinastia Zhou, que esculpiu em madeira a imagem de seu falecido pai e colocou-a numa carruagem, designando essa imagem como o general que conduziria as tropas do rei à batalha. Essa atitude comoveu o céu, que lhe concedeu proteção. Assim, o rei Wu pôde vencer o inimigo Zhou, o rei de Yin. O imperador Shun da antiguidade derramou lágrimas quando soube que seu pai havia ficado cego. Mas quando Shun tocou os olhos do pai com as mãos molhadas de lágrima, ele recuperou a visão. Agora, Shakyamuni faz o mesmo conosco, abrindo os olhos de forma a abrir o portal da sabedoria de Buda inata em nossa vida.
Segundo outro Buda nenhum outro Buda foi capaz de fazer algo semelhante. A terceira razão é que aquele que assim chega, Shakyamuni, é o mestre original de todos os seres vivos neste mundo Sarra. Ele nasceu na Índia Central como filho do rei Shuddhodana, durante o nono Kalpa de diminuição, no atual Kalpa da sabedoria, em que a existência dos seres humanos é de 100 anos. Ele abandonou a vida familiar aos 19, alcançou a iluminação aos 30 e passou os últimos 50 anos de sua existência expondo os ensinamentos sagrados. Morreu aos 80, deixando suas relíquias, com o propósito de salvar todos os seres vivos dos primeiros, médios e últimos dias da lei. Por outro lado, aquele que assim chega, Amida, os Budas mestres dos remédios, Mahavayoshana e vários outros, são Budas de outras terras. Eles não são mundialmente reverenciados deste nosso mundo. Este mundo Sarra ocupa a posição mais inferior entre todos os mundos das 10 direções. É como uma prisão dentro de um país. Todos os habitantes do mundo das 10 direções que cometeram quaisquer das 10 más ações, dos 5 crimes capitais e a grave falta de difamar o ensinamento correto ou outras faltas terríveis e foram expulsos pelos Budas, aquele que assim chegam desses mundos foram trazidos para este mundo Sarra por aquele que assim chega, Shakyamuni. Após terem caído nos 3 maus caminhos ou na grande cidadela do inferno de incessantes sofrimentos e padecerem devido às suas más ações, essas pessoas renasceram no mundo dos seres humanos ou celestiais. Contudo, por ainda manterem certos vestígios dessas más ações, elas tendem a difamar o ensinamento correto ou a caluniar as pessoas de sabedoria. Desse modo, Shariputra, por exemplo, embora tenha alcançado o estágio de Arhati, algumas vezes se deixava levar pela ira. Pilindavata, apesar de ter se libertado das ilusões do pensamento e do desejo, ainda manifestava um comportamento arrogante e Nanda, embora tivesse renunciado ao apego sexual, ainda cultivava o desejo de dormir com uma mulher. Mesmo esses discípulos do Buda, apesar de terem se libertado dos desejos mundanos, ainda tinham vestígio deles. Portanto, o fato é ainda mais verdadeiro quando se trata de mortais comuns. Contudo, aquele que assim chega, Shakyamuni, veio a este mundo Sarra como aquele que consegue suportar. É assim chamado porque, em vez de condenar as pessoas pelas calúnias que cometem, ele demonstra tolerância para com elas. Desse modo, essas são as qualidades especiais que o Buda Shakyamuni possui, mas que os outros Budas carecem. Amida e vários outros Budas decidiram fazer votos imbuídos de compaixão. Por essa razão, apareceram neste mundo Sarra, apesar de isso os deixar envergonhados. O Buda Amida proclamou seus 48 juramentos e o Buda Mestre dos Remédios seus 12 grandes juramentos. O Bodhisattva percebedor dos sons do mundo e os outros Bodhisattvas que haviam outras terras também fizeram o mesmo. Quando os Budas são considerados a partir da igualdade imutável de sua iluminação, não há distinção entre eles. Porém, quando são considerados sob a perspectiva das diferenças constantes em sua pregação, devemos entender que cada um deles possui a própria terra nos mundos das 10 direções, e que se distingue entre as pessoas com quem já tiveram alguma ligação e aqueles com quem ainda não criaram nenhum vínculo. Cada um dos 16 filhos da família real do Buda Excelência da Grande Sabedoria Universal habitou uma terra diferente nas 10 direções, e lá conduziu seus respectivos discípulos à salvação. Aquele que assim chega, Shakyamuni, um dos 6 filhos, fez seu advento neste mundo Sarra. Nós, pessoas comuns, também nascemos neste mundo. Portanto, jamais, em hipótese alguma, devemos abandonar os ensinamentos daquele que assim chega, Shakyamuni.
Mesmo assim, as pessoas geralmente falham em compreender esse ponto. Se refletissem em todo o cuidado, elas compreenderiam que, de acordo com o Sutra do Lótus, eu, Shakyamuni, sou o único capaz de resgatar e proteger os demais. Elas também perceberiam que jamais deveriam ignorar a ajuda daquele que assim chega, Shakyamuni. Por isso, se todos os seres vivos deste mundo sarra abominam os sofrimentos de nascimento e morte e desejam obter um objeto de devoção para o qual possam prestar reverência, eles devem, em primeiro lugar, reproduzir imagens do Buda Shakyamuni pintadas ou em uma madeira e fazer delas seu objeto de devoção. Só então, se ainda lhes restarem energia, poderão produzir imagens de Amida e de outros Budas. Apesar disso, quando as pessoas da época atual ignoram o caminho sagrado e decidem criar imagens ou pinturas de um Buda em vez de darem prioridade a Shakyamuni, dão preferência a outros Budas. Essa atitude vai contra não apenas a intenção desses outros Budas, como também a do próprio aquele que assim chega, Shakyamuni, além de contrariar o decoro secular. O grande rei Udaina esculpiu unicamente a imagem do Buda em sândalo vermelho, e a pintura oferecida ao rei Mil Stupas também foi somente a daquele que assim chega, Shakyamuni. No entanto, as pessoas que eram da era atual baseiam-se em diferentes sutras do Mahayana, e por acreditarem que o sutra que seguem supera todos os outros, elas também relegam Shakyamuni a uma posição inferior. Todos os mestres da escola Palavras Verdadeiras, convencidos de que o Sutra Mahavriyoshana supera todos os outros sutras, reverenciam aquele que assim chega a Mahavriyoshana, descrito nesse sutra como supremo, como o Buda com o qual eles possuem uma ligação especial. Em contraste, os sacerdotes do Nembutsu depositam fé no Sutra da meditação e consideram a Amida como o Buda que possui uma relação especial com este nosso mundo sarra. Pelo fato de as pessoas de nossa era, em particular, terem acreditado erroneamente nas doutrinas de Chandal e Honen como ensinamentos corretos e terem adotado os 3 sutras da Terra Pura como guia, 8 ou 9 de cada 10 templos erigidos consagraram uma imagem do Buda Amida como principal objeto de devoção. E nos locais onde habitam praticantes leigos e sacerdotes, no lar de dezenas, centenas ou milhares de pessoas, o recinto das imagens anexo a cada residência é dedicado ao Buda Amida. Além disso, de 1.000 ou 10.000 pinturas e imagens de Budas encontradas numa única família, a maioria é de Amida. No entanto, pessoas supostamente esclarecidas nessas questões veem tais ocorrências, mas não as julgam lamentáveis. Ao contrário, demonstram grande concordância com essas atitudes. Em consequência disso, saudam-nos com louvor e admiração. Por mais paradoxo que possa parecer, as pessoas más que não têm a mínima noção do princípio de causa e efeito e que não reverenciam nenhum Buda parecem ser livres de erros com respeito ao budismo. Shakyamuni, o mundialmente reverenciado, nosso pai e nossa mãe, possuidor das 3 virtudes de soberano, mestre e paz, é quem encoraja a nós, as pessoas rechaçadas pelos demais Budas, declarando: eu sou o único capaz de resgatar e proteger os demais. A dívida de gratidão que temos para com ele é mais profunda que o oceano, maior que a terra e mais vasta que o firmamento. Mesmo que arrancássemos nossos olhos e o colocássemos diante do Buda como um oferecimento, até que se acumulassem mais olhos do que estrelas no céu, mesmo que arrancássemos nossa pele e espalhássemos por centenas e milhares delas
até forrar todo o céu, mesmo que usássemos nossas lágrimas como oferenda de água ao Buda e lhe presenteássemos com flores durante milhares, dezenas de milhares, milhões de kalpa, mesmo que oferecêssemos nossa carne e nosso sangue por inumeráveis kalpas, até que toda essa carne se empilhasse e formasse montanhas e todo esse sangue transbordasse como imensos oceanos, jamais poderíamos saldar sequer uma fração a dívida de gratidão que temos para com esse Buda. Entretanto, os eruditos de nossa época apegam-se a visão distorcidas, embora sejam homens sábios que dominaram as 80.000 doutrinas budistas, memorizaram as 12 divisões das escrituras e observaram todos os preceitos do Hinayana e do Mahayana, eles não puderam evitar os maus caminhos. Como exemplo de que quero dizer, vamos analisar o mestre Tripitaka Shanawei, fundador da escola Palavra Verdadeira na China. Ele foi o filho do rei semente do Buda, o monarca do reino de Udayana, na Índia. Shakyamuni abandonou o palácio do pai aos 19 anos com o propósito de abraçar a vida religiosa, mas Shanawei abdicou do trono aos 13 anos. Em seguida, viajou pelos 70 estados da Índia, percorrendo 90.000 ri a pé. Estudou todos os sutras, tratados e escolas budistas. No reino ao norte da Índia, parou diante da base da estupa erigida pelo rei Grãos Dourados, contemplou o céu e ofereceu orações. Neste instante, apareceu em pleno ar o mandala do reino do ventre e, sentado ao centro, aquele que assim chega, Mahavriyoshana. Movido pela compaixão, Shanawei decidiu propagar a compreensão desse ensinamento nas regiões remotas. Assim viajou para a China, onde transmitiu suas doutrinas secretas ao imperador Xuanzong. Quando ocorreu uma grande seca, Shanawei ofereceu as orações por chuva e em 3 dias começou a chover. Esse mestre, Tripitaka, havia se familiarizado completamente com as caracteres semente, que representavam os mais de 1.200 honrados, com suas formas magnificentes e samaya. Na época atual, todos os seguidores da escola, a palavra verdadeira que pertence ao templo Toji e a outros templos dessa escola no Japão, consideram-se discípulos do mestre Tripitaka Shanawei. Entretanto, quando esse mestre Tripitaka morreu de modo inesperado, apareceram vários guardiões do inferno que o amarraram com 7 cordas de ferro e o levaram ao palácio de Yama, o senhor do inferno. Isso foi algo realmente estranho. Que erro ele cometeu para ser repreendido dessa maneira? Na existência que acabara de viver, Shanawei talvez tenha cometido algumas das 10 más ações, mas com certeza não foi nenhum dos 5 crimes capitais. Quanto às suas existências passadas, considerando o fato de que havia sido o soberano de um grande reino, ele deve ter observado com rigor os 10 bons preceitos e servido sinceramente aos 500 Budas. Então, que erro ele pode ter cometido? Além do mais, aos 13 anos, ele renunciou ao trono real por vontade própria e iniciou-se na vida religiosa. Sua aspiração à iluminação era inigualável em todo o território de Jambudvipa. Sem dúvida, tal virtude deve ter anulado qualquer má ação, leve ou grave, que ele possa ter cometido na última existência ou nas anteriores. Além do mais, ele estudou com afinco todos os sutras, tratados e escolas que se difundiram na Índia de sua época. Então, esse fato também deve ter sido para compensar suas prováveis faltas. Somando-se a tudo isso, as doutrinas esotéricas da palavra verdadeira diferem dos outros ensinamentos budistas. Elas afirmam que se a pessoa fizer um único mudra
com as mãos ou recitar um único mantra, mesmo as más ações mais graves acumuladas durante as 3 existências do passado, presente e futuro serão infalivelmente erradicadas. Também asseguram que todas as más ações e os impedimentos kármicos que alguém possa ter acumulado durante inumeráveis koti de kalpa serão expiados no instante em que a pessoa considerar os mandalas esotéricos com respeito. Portanto, isso deve ser ainda mais verdadeiro no caso do mestre Tripitaka Shanaway, que memorizou todos os mudras e mantras relacionados aos mais de 1.200 honrados. Compreendeu a prática de contemplação para atingir o estado de Buda na forma que se apresenta de maneira tão clara quanto uma imagem refletida no espelho, e que, ao participar da cerimônia de unção diante dos mandalas Reino de Diamante e Reino do Ventre, se transformou no Mahavairoshana, o próprio rei da iluminação. Então, por que um homem como esse deveria ser convocado na presença do rei Yama para ser repreendido? Eu, Nichiren, decidi abraçar o ensinamento mais elevado dentre todos os que compõem as 2 divisões do budismo, a esotérica e a esotérica. Esse ensinamento permite que nos libertemos do sofrimento de nascimento e morte da maneira mais simples. Assim, estudei as doutrinas esotéricas da palavra verdadeira em toda sua amplitude e investiguei sobre o caso de San Wei. Todavia, ninguém foi capaz de responder de maneira satisfatória à minha questão. Se esse homem não pôde escapar dos maus caminhos, como ficariam os mestres da palavra verdadeira de nossa época, sem mencionar os sacerdotes e seguidores leigos que fizeram apenas um único mudra ou recitaram um único mantra? Após examinar a questão em detalhes, concluí que houve 2 erros pelos quais San Wei foi chamado na presença do rei Yama para ser repreendido. Primeiro, o Sutra Mahavairoshana é inferior não apenas ao Sutra do Lótus, como também ao Sutra do Nirvana, Sutra do Guirlanda de Flores e Sutra da Sabedoria. Porém, San Wei defendia aquela escritura, afirmando que superava o Sutra do Lótus. Agindo assim, ele cometeu o erro da calúnia ao ensinamento correto. O segundo erro de San Wei cometeu foi defender a ideia de que aquele que assim chega a Mahavairoshana era superior ao Buda Shakyamuni, senhor dos ensinamentos, quando Mahavairoshana era, na verdade, uma emanação do Buda Shakyamuni. Pela gravidade dessas calúnias, não há como aqueles que os cometem tenham praticado os ensinamentos dos mais de 1.200 honrados durante um período de imensuráveis kalpa. Pelo fato de San Wei ter cometido esses erros, que resultam em efeitos difíceis de escapar, de nada lhe serviu ter praticado mudras e mantras de vários Budas. Contudo, ele pôde escapar das cordas de ferro que o prendiam no momento em que recitou as palavras do capítulo Analogia e Parábola do 2º volume do Sutra do Lótus, que dizem: este mundo tríplice é todo o seu domínio, de Shakyamuni, e os seres que nele vivem são todos meus filhos. Agora, este lugar está repleto de sofrimentos e provações. Eu sou o único capaz de resgatar e proteger os demais. Seja como for, todos os mestres da palavra verdadeira que sucederam a San Wei continuaram afirmando que o Sutra Mahavairoshana não apenas supera os vários outros sutras, como também o Sutra do Lótus. Além disso, houve outras pessoas que também declararam a inferioridade do Sutra do Lótus em comparação ao Sutra da Guirlanda de Flores. Apesar de seus grupos diferirem em opinião, todos cometeram o mesmo erro da calúnia ao ensinamento correto. O mestre Tripitaka Shanwei mantinha a opinião distorcida de que tanto o Sutra do Lótus como o Sutra Mahavairoshana deveriam ser considerados
com grande respeito, uma vez que se assemelhavam na profundidade dos princípios que ambos incorporavam. Contudo, pela razão de o Sutra do Lótus não mencionar nada sobre mudras e mantras, Shan Wei afirmava que este era inferior ao Sutra Mahavajrayana. Os mestres da palavra verdadeira que sucederam a Shan Wei também diziam que, em relação aos importantes princípios expostos, o Sutra do Lótus era inferior ao Mahavajrayana por desconsiderar mudras e mantras. Desse modo, eles foram muito além das calúnias ao ensinamento correto, acumulando uma falta após a outra. É importante acreditar que conseguirão evitar por muito tempo a repreensão do rei Yama e o sofrimento no inferno. É impossível acreditar que conseguirão evitar por muito tempo a repreensão do rei Yama e o sofrimento do inferno. Na verdade, já atraíram para si mesmo as chamas do inferno a vide. O Sutra Mahavajrayana não contém qualquer menção sobre o profundo princípio dos 3.000 mundos no único momento da vida. Portanto, encontrá-lo apenas no Sutra do Lótus. No entanto, o mestre Tripitaka Shan Wei apropriou-se desse princípio, estabelecido pelo grande mestre Tiantai, com base no estudo que realizou sobre o Sutra do Lótus. O incorporou na interpretação que ele próprio fez do Sutra Mahavajrayana. E então afirmou que os mudras e mantras do Sutra Mahavajrayana, os quais em princípio haviam sido expostos apenas para adornar o Sutra do Lótus, eram os elementos essenciais que o tornavam superior ao Sutra do Lótus. Shan Wei expunha uma visão distorcida ao declarar que o Sutra do Lótus e o Sutra Mahavajrayana eram iguais em princípio e que o Sutra Mahavajrayana superava o Sutra do Lótus em razão de seus mantras e mudras. É como um homem de disposição inferior que considera seus 6 órgãos dos sentidos como tesouros pessoais, quando na realidade pertence ao seu senhor. Em consequência disso, esse equívoco conduziu Shan Wei a todos os tipos de comportamentos errôneos. Devemos nos lembrar desse exemplo ao interpretarmos os sutras, pois as doutrinas estabelecidas nos ensinamentos inferiores servem apenas para realçar o sutra que de fato é superior. Eu, Nichiren, vivi no templo Seichoji, no Monte Kiyosomi, na vila de Tojo, província de Awa. Quando era pequeno, orei para os Bodhisattva, tesouro do espaço, pedindo que me tornasse a pessoa mais sábia de todo o Japão. Diante dos meus olhos, o Bodhisattva transformou-se num venerável sacerdote e concedeu-me uma joia da sabedoria, tal brilhante quanto a estrela da manhã. Como resultado, obtive uma profunda compreensão dos princípios ensinamentos dos 8 escolas. Obtive uma profunda compreensão dos principais ensinamentos das 8 escolas mais antigas do budismo no Japão, bem como dos ensinamentos das escolas Zen e Nembutsu. Durante os 16 anos ou 17 anos, desde o 5º ano da era Kensho, 1253, aproximadamente até o atual 7º ano da era Bunnei, 1270, fiz várias críticas às escolas Zen e Nembutsu. Por isso, os eruditos dessas escolas agitaram-se como os vespas e aglomeraram-se como nuvens. Apesar disso tudo, seus argumentos podem ser derrubados com apenas 1 ou 2 palavras. Até os eruditos das escolas Tendai e Palavra Verdadeira, por terem perdido de vista os princípios estabelecidos pelas próprias escolas com referência às quais ensinamentos devem ser adotados e quais devem ser descartados, acabaram formando opiniões idênticas às dos eruditos do Zen e do Nembutsu. E pelo motivo de os seguidores leigos daquelas escolas terem abraçado tais opiniões, eles acreditam que o melhor seria apoiar essas escolas e suas visões errôneas, declarando que os ensinamentos da Tendai e da Palavra Verdadeira são idênticos aos do Zen e do Nembutsu.
Assim, eles se unem aos outros na tentativa de refutar-me. Entretanto, apesar de parecer que estão refutando a mim, na realidade, eles estão simplesmente destruindo os próprios ensinamentos da Tendai e da palavra verdadeira. O que estão fazendo é vergonhoso, realmente vergonhoso. O fato de eu ter sido capaz de discernir os erros dos vários sutras, bem como dos tratados e das escolas, deve-se ao benefício do Bodhisattva Tesouro do Espaço e ao meu primeiro mestre Denzenbo. Se dizem que até uma tartaruga sabe saldar uma dívida de gratidão, isso não deveria ser ainda mais verdadeiro com relação aos seres humanos? A fim de saldar a dívida de gratidão que tenho para com meu mestre Dozenbo, desejei propagar os ensinamentos do Buda no Monte Kyosumi e conduzir meu mestre à iluminação. Porém, ele é um homem que desconhece totalmente essas doutrinas e, além disso, é um seguidor do Nembutsu. Por isso, creio que não conseguirá escapar das 3 maus caminhos. Além disso, ele não é do tipo de pessoa que ouviria as minhas orientações. No entanto, no primeiro ano da Era Bonney, em 1264, no 14º dia do 11º mês, encontrei-me com ele no alojamento dos sacerdotes de Hanabusa, em Saigon. Nessa ocasião, ele me disse: não tenho sabedoria nem esperança de ser promovido a uma posição importante. Sou um homem velho e não alimento desejo algum por fama. Nem considero como mestre quaisquer dos sacerdotes eminentes do Nembutsu. Porém, pelo fato dessa prática ter sido propagada de forma tão ampla em nossa época, eu simplesmente repito, assim como outros, as palavras Namo Amida Butsu. Além disso, embora não fosse ideia minha, reproduzi 5 das imagens do Buda Amida. Talvez isso se deva a algum hábito kármico que criei numa das existências passadas. O senhor acha que cairei no inferno por causa desses erros? Aquele momento, com certeza, nem pensei em discutir com ele. Mas fazia mais de 10 anos que meu mestre e eu não nos víamos, em consequência do incidente que ocorrera com o sacerdote Leijo Tojo Saemon Rente. E, de certa forma, isso nos impunha certa distância, como se fôssemos estranhos um para o outro. Pensei, então, que seria apropriado e cortês conversar com ele de maneira flexível e moderada. Por outro lado, quando se trata da questão de nascimento e morte, nem jovens nem velhos sabem que destino os aguarda, e ocorreu-me que talvez jamais teria a oportunidade de reencontrá-lo novamente. Eu já havia advertido o irmão mais velho do Denzenbo, o sacerdote Dogibo Gisho, de que ele estava destinado a cair no inferno de incessantes sofrimentos caso não mudasse de opinião, e dizem que sua morte foi muito pior do que ele poderia ter imaginado. Quando compreendi que meu mestre Dozenbo talvez sofresse do mesmo destino, senti pena dele e por essa razão decidi falar-lhe com rigorosidade. Expliquei-lhe que as 5 imagens que ele havia feito do Buda Amida o condenavam a cair no inferno de incessantes sofrimentos por 5 vezes. Disse-lhe que a razão disso era que o Sutra do Lótus, no trecho em que o Buda diz, descartando honestamente os meios apropriados, afirma que aquele que assim chega a Shakyamuni é nosso pai, enquanto o Buda Amida é nosso tio. Qualquer pessoa que tenha criado 5 imagens do seu tio para fazer oferecimentos a eles, mas não tenha feito nenhuma única imagem do próprio pai, poderia ser considerada de outra maneira senão de ingrata? Até os caçadores das montanhas, os pescadores, que não sabem distinguir o leste do oeste, não demonstram qualquer ato compassivo, cometem menos faltas do que esse tipo de pessoa. Nos dias atuais, aqueles que buscam o caminho esperam realmente desfrutar uma vida melhor na próxima existência. No entanto, desprezam o Sutra do Lótus e o Buda Shakyamuni, mas nem por um instante deixam de venerar o Buda Amida e de invocar seu nome. Que tipo de comportamento é esse? Embora os olhos das pessoas
eles se mostrem compassivos, não consigo ver como poderiam escapar do efeito do ato de rejeitar os próprios pais e se devotar a um estranho. Por outro lado, uma pessoa má que jamais se devotou a quaisquer ensinamentos budistas não pode ser considerada alguém que comete o erro de ter rejeitado o Buda Shakyamuni. Desse modo, as circunstâncias propícias seriam perfeitamente imaginável que alguém repassasse a acreditar em Shakyamuni. Quanto aos seguidores das doutrinas errôneas de Chandal, Honen e dos eruditos budistas de nossa época, que fazem do Buda Amida seu objeto de devoção e se dedicam totalmente à prática da recitação do nome dele, acredito que jamais irão renunciar às suas ideias errôneas e se tornar leais a Shakyamuni e ao Sutra do Lótus. Mesmo após várias existências e incontáveis kalpa, de acordo com o Sutra do Nirvana, que foi pregado no bosque de árvore sal, pouco antes do Buda Shakyamuni morrer, aparecerão pessoas cruéis cujas faltas serão mais graves do que as 10 más de ações e os 5 crimes capitais. Os Intitantika, ou pessoas de crença incorrigível, e aquelas que caluniam o ensinamento correto, nesse sutra consta também que tais pessoas se encontram entre os sábios que observam os 250 preceitos, cobrem com as 3 vestes e carregam uma tigela de mendicância. Expliquei tudo isso em detalhes a Dozenbo por ocasião de nosso encontro, mas parece que ele não compreendeu muito bem. As outras pessoas que estavam presentes também não. Entretanto, mais tarde fiquei sabendo que Dozenbo havia abraçado o Sutra do Lótus. Concluí que ele deve ter renunciado às antigas visões distorcidas e se tornado uma pessoa de crença correta, e isso me encheu de alegria. Quando soube que ele havia feito uma imagem do Buda Shakyamuni, fiquei sem palavras para exprimir minha emoção. Pode parecer que eu tenha sido extremamente rigoroso com ele naquele encontro, porém simplesmente expus o que estava contido no Sutra do Lótus e, sem dúvida, isso o fez tomar essa decisão. Dizem que o bom conselho agride os ouvidos, assim como o bom remédio amarga a boca. Agora, eu, Nichiren, saldei a dívida de gratidão que tinha para com meu mestre e tenho certeza de que os Budas e os deuses aprovarão minha atitude. Gostaria que tudo o que eu declarei nesta carta fosse retransmitido a Dozenbo. Ainda que alguém recorra a palavras severas e essas ajudarem a pessoa a quem são dirigidas, devem ser consideradas verdadeiras e gentis. Da mesma forma, embora alguém utilize a expressão gentis, se estas prejudicarem a pessoa a quem são dirigidas, na verdade, elas são palavras enganadoras e cruéis. As doutrinas budistas pregadas pelos eruditos dos dias atuais são consideradas pela maioria das pessoas palavras gentis e verdadeiras. No entanto, são enganadoras e cruéis. Afirmo isso, pois elas se opõem ao Sutra do Lótus, o ensinamento que incorpora a real intenção do Buda. Entretanto, quando declaro que os praticantes do Nembutsu cairão no inferno de incessantes sofrimentos, ou que as escolas Zen e Palavra Verdadeira estão agindo de forma errada, as pessoas talvez pensem que eu esteja sendo cruel, mas na realidade minhas palavras são gentis e verdadeiras. Por exemplo, o fato de Dozenbo ter abraçado o Sutra do Lótus e feito uma imagem do Buda Shakyamuni mostra que ele tomou essa atitude em razão de eu ter lhe falado com extrema rigorosidade. O mesmo se aplica a todas as pessoas do Japão. Há praticamente mais de 10 anos, todas recitavam a oração do Nembutsu. Hoje, porém, o senhor perceberá que de 10 pessoas, 1 ou 2 recitam apenas o Nam-myoho Renge-kyo e 2 ou 3 recitam-no junto com a oração do Nembutsu.
Mesmo entre aquelas que recitam exclusivamente a oração do Nembutsu, algumas já começaram a duvidar. Em seu coração, acreditam no Sutra do Lótus. Algumas até já pintaram ou esculpiram imagens do Buda Shakyamuni. Tudo isso também ocorreu pelo fato de eu ter usado palavras severas. Essa reação é como as fragantes árvores de sândalo que crescem no meio do bosque das fétidas árvores eranda, ou como as flores do lótus que se erguem da lama. Quando eu declarar que os seguidores do Nembutsu cairão no inferno de incessantes sofrimentos, os homens sábios de nossos dias, cuja sabedoria não supera a de um boi ou a de um cavalo, também ousem atacar minhas doutrinas. Contudo, a verdade é que eles são como cães farejadores que latem para o Rei Leão, ou como macacos tolos que riem do deus Chakra. Nichiren, no 7º ano de Bunei, 1270, para Jigobo e Jokenbo.